porque a gente vai olhar para frente, para logo depois do julgamento do Núcleo 1, onde contém Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Então, vamos falar dos próximos passos, né? Auxiliares muito próximos do presidente Lula, com quem eu venho conversando no governo, acreditam que os Estados Unidos deverão aplicar mais sanções contra o Brasil ou contra autoridades brasileiras especificamente, depois do julgamento de Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, segundo essas fontes com as quais eu conversei, eles me relataram o seguinte: bom, a justificativa de Donald Trump para aplicar a tarifa de 40% e depois somada às 10% num total chegando a 50% contra o Brasil, essas tarifas elas estão vinculadas à absolvição de Bolsonaro. Ou seja, o Brasil fez o que Donald Trump queria? Não. O Brasil não deu bola para as ameaças de Trump, não se intimidou, não se acovardou. E isso pode, eventualmente, gerar mais sanções, ou ao menos dificultar mais as negociações que o governo vem tentando fazer com o governo dos Estados Unidos. Então, essa é uma linha. Agora, o que pode vir, então, de sanção? E aí, apuração, não é o que o governo acha, é apuração. Eu apurei que, se houver mais retaliações para agora, tipo, logo depois do julgamento, para marcar o descontentamento dos Estados Unidos, serão medidas como caçar visto americano de autoridades brasileiras ou impor mais tarifas ao Brasil, até porque tem uma série de outros fatores para impor mais tarifas, como o nosso Lorival Santana vem trazendo em relação ao Banco do Brasil, em relação às negociações, nossas compras da Rússia. Bom, o que é importante dizer sobre Magnitsky? Não deve haver mais nenhuma Magnitsky contra outros ministros do Supremo, ao menos por enquanto. Então, dizendo para vocês, tarifas, vistos, cassação de vistos. Magnitsky, essa história de uma Magnitsky a cada voto, não, isso não vai acontecer. Por quê? Para que se possa aplicar essa medida, é um longo caminho, envolve muita pesquisa, levantamento de muita documentação, vai meses até conseguir colocar de pé todo o arcabouço legal, digamos assim, para conseguir aplicar a Magnitsky. Então, não deve haver esse tipo de sanção contra ministros do Supremo, nem contra ministros de Estado, né, do governo Lula, nem contra parlamentares, ao menos por enquanto. E isso, Yuri Pita, a gente está falando, né, Magnitsky, que não virão contra autoridades. E aí, Yuri, eu te chamo porque é importante a gente dizer o que se pode esperar, porque como a Magnitsky é uma lei muito dura, já fica se pensando, olha, será que os outros ministros que votarem pela condenação de Bolsonaro sofrerão essas sanções? Pelo que eu apurei, no momento não há nem condições de documentação para que isso acontecesse. Pois é, Débora, e claro, fica toda a expectativa porque até agora, nessas 3 sessões em 2 dias que a primeira turma do STF realizou, aconteceu tudo dentro do script, dentro do cronograma que se esperava. Uma leitura de relatório do ministro Alexandre de Moraes na manhã de terça-feira, que acabou aí sim, fora do script, precedida por alguns recados, um breve discurso ali que ele fez, que não era da ritualística normal, mas do jogo. Depois, a sustentação de Paulo Gonet, que foi também razoavelmente sucinta para o tamanho desta ação penal e de como foi como foram, né, os memoriais apresentados pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República, e todas as defesas respeitando o seu tempo de fala ali, conseguindo fechar esse cronograma. 4 defesas na tarde de ontem, 4 defesas hoje, e aí terça que vem não sabemos qual vai ser o tempo de debate dos ministros à medida que cada um deles apresentar o seu voto pela condenação ou absolvição dos 8 réus, cada um respondendo por 5 crimes, exceto Alexandre Ramagem, que responde por 3 crimes.